Olá pessoal, tudo bom galera? Gente, hoje nós vamos dar sequência à matéria que nós estamos conversando. Eu falei com vocês sobre a neocolonização da África, né? Então eu falei duas partes sobre esse assunto. Primeiro eu gravei um vídeo explicando ali a base da neocolonização da África e depois, no segundo momento, a gente fez lá aquela videochamada pelo Meet, que foi bem bacana e a gente conversou para se aprofundar mais sobre o assunto, tirar as dúvidas. Para dar continuidade na matéria, eu vou seguir a mesma lógica. Tá? Então primeiro eu vou gravar esse vídeo, né? Vocês vão assistir esse vídeo que eu estou gravando agora. E aí depois, na semana que vem, a gente bate um papo antes da atividade. Combinado? Gente, o assunto de hoje é um assunto que está muito ligado à questão da neocolonização da África, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí vocês vão perceber que ela está intrinsecamente ligada com a neocolonização da África. Então, para ficar mais fácil, vou apresentar para vocês alguns slides. Vamos lá? Muito bem. Pessoal, então assim, eu sempre faço essa referência. Quando a gente vai falar de Segunda Guerra Mundial, eu percebo que todo mundo sabe um pouquinho sobre o assunto. Fala assim, professor, a Segunda Guerra Mundial começou por causa do Adolf Hitler, começou por causa do nazismo, por causa do fascismo lá na Itália. Agora, quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, gente, eu percebo que fica realmente uma incógnita aí na cabeça da galera. Ficam muitas dúvidas, porque realmente é um assunto bem difícil de entender. A primeira questão para a gente entender bem esse assunto é pensar o seguinte: não é um motivo que levou à conflagração desse ato da Primeira Guerra Mundial, mas são vários motivos que levaram ao início desse confronto mundial. Tá? Então vamos lá. Eu destaquei aqui, gente, eu usei esse material que é lá da escola da, do estado de Pernambuco. Tá? Então o estado de Pernambuco tem uns slides bem legais para nos ajudar nessas aulas, principalmente sobre essa parte sobre a Primeira Guerra Mundial. Então usei esse material. E aqui nós temos, gente, o destaque dos principais pontos que levaram à Primeira Guerra Mundial. No centro dele está aquele que nós já conversamos, que é o neocolonialismo, né? Ou seja, a nova colonização do continente africano. Como que o neocolonialismo incentivou a Primeira Guerra Mundial, gente? Tá? É uma coisa bem simples, a gente já vai discutir. Então nós temos o neocolonialismo, o imperialismo, a corrida armamentista, o incidente de Sarajevo e as políticas de aliança. Vamos lá. O primeiro, então, o imperialismo, gente. O imperialismo era a ideia de os países da Europa tentarem controlar os outros países do mundo. E aqui nós temos, por exemplo, uma charge, né, que mostra a Inglaterra no centro de tudo, com vários tentáculos, e a Inglaterra querendo colocar as mãos sobre todas as regiões do mundo. Gente, a Inglaterra ela queria ser a maior mercadora do mundo nessa época e estava tentando tirar os outros países da concorrência. Então deixou a França de lado, deixou a Alemanha de lado e todos esses países queriam seu espacinho também. E aí então a Inglaterra gerou intrigas, principalmente com a França, e depois gerou intrigas com a Alemanha, por causa da questão do domínio comercial. O outro ponto famoso aqui da nossa discussão, gente, que é o assunto que foi da aula passada, que é o neocolonialismo, ou a nova colonização da África. O neocolonialismo, gente, está ligado àquela ideia de dominar o continente africano, os europeus dominando a África, né? Como nós já conversamos. Só que, gente, o que aconteceu foi o seguinte: a ambição era tanta que muitos países europeus, tendo dominado pedaços de terra dentro da África, começaram a invadir territórios de outros países que haviam sido dominados por países europeus. Um exemplo: a Alemanha começou a invadir território que pertencia à Inglaterra. A Espanha tomou territórios que pertenciam à França. Então os países da Europa começaram a duelar por território dentro da África, gente. E aí então foi gerando novas inimizades entre os países europeus. Então nós já temos aí duas inimizades: a questão do comércio,
A Inglaterra querendo dominar o comércio mundial e os outros países da Europa ficando para trás, e depois a disputa de terra dos europeus dentro da África. Tá bom? Então, são os dois primeiros pontos interessantes aí. O outro ponto, gente, que marca esse período da história é chamado de corrida armamentista. Sabe aquela sensação no ar assim, de que alguma coisa de errado vai acontecer? Era esse o sentimento da época. Tá? Então, assim, como eu posso dizer isso? Todos os países estavam, entre aspas, em paz. A Inglaterra estava em paz, dominando o mercado. Os europeus estavam controlando boa parte da África. Mas todo mundo percebia que um país estava pronto a enfrentar o outro. E aí todo mundo começou a se armar, gente. A Inglaterra voltou sua economia para a produção armamentista. A França passou a produzir tanques de guerra. A Alemanha passou a produzir submarinos. E aí então o mundo começou a se armar. Estava todo mundo em paz, todo mundo amigo, todo mundo fazendo alianças políticas e econômicas, mas todo mundo sabia que chegaria o momento de uma guerra. E aí então estava todo mundo se armando o máximo possível para conseguir literalmente vencer os seus vizinhos. Então esse período é chamado de corrida armamentista. Vai mais ou menos ali do começo de 1900 até a deflagração da guerra, que é em 1914, tá bom? Então esse momento nós chamamos aí de corrida armamentista. Eu estou em paz com meu vizinho, mas estou me armando até os dentes. Caso ele queira me atacar, eu também tenho como revidar esse ataque, gente. A política das alianças. Essa é uma outra questão que também marcou muito bem o início da Primeira Guerra Mundial, gente. Então, os países foram se dividindo em grupos, tá? Um grupo de países, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e Itália, formaram uma aliança, conhecida como Tríplice Aliança, onde um país iria ajudar o outro, e a Tríplice Entente, que era a Grã-Bretanha, a França, a União Soviética e os Estados Unidos, e se aliaram do outro lado, um ajudando o outro economicamente e militarmente. Então aqui nós já temos o mundo dividido. Os alemães apoiam a Itália e apoiam o Império Austro-Húngaro. A Grã-Bretanha e a Inglaterra apoiam a França, a União Soviética e os Estados Unidos. O mundo se divide em duas partes. E essas partes serão inimigas a partir desse momento. Tá bom? Então, olha só, gente. Aqui nós temos a representação do mundo nessa época. A parte em douradinho representa a Tríplice Aliança, que é a Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. E a parte em verde nós temos a Tríplice Entente, que é aquela ideia da França, da Inglaterra, da Rússia e dos Estados Unidos. Tá bom? Então, basicamente, o mundo se divide dessa maneira. E um país vai começar a apoiar o outro. E um país vai tentar dominar o território do outro. E isso vai literalmente gerar uma situação de conflito que vai fazer com que a Primeira Guerra Mundial aconteça. Gente, então eu estou destacando aqui que são vários acontecimentos para fazer com que essa guerra ocorra. Tá? É diferente diferente da Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa clara. Todo mundo sabe como aconteceu. Aqui não, são vários efeitos, vários acontecimentos, e esses vários acontecimentos vão levando a uma situação de conflito entre os países da Europa. E aqui nós temos, gente, o estopim da guerra. Tá? Esse é o momento que a guerra vai começar. Então eu vou explicar para vocês essa parte aqui, ela é bem interessante, gente. Nós já vimos que o mundo estava literalmente revoltado por causa da neocolonização da África. Europeus duelando contra europeus dentro do continente africano. Os países estavam revoltados porque a Inglaterra estava dominando todos os mercados comerciais. Todo mundo estava se armando até os dentes. Um país queria cobrar do outro as suas dívidas, mas ninguém tinha uma justificativa. E a justificativa aconteceu com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. A gente fala que esse acontecimento foi o estopim da guerra. Foi a hora que todo mundo que tinha dificuldades uns com os outros, na hora que todos os países foram cobrar suas dívidas uns com os outros, gente. O arquiduque Francisco Ferdinando era aliado à Alemanha. E um jovem
chamado Gravilo Príncipe. Esse menino aqui, ele atirou a queima-roupa, tá, na sua esposa e atirou nele, gente. Esse menino foi preso após ter assassinado um arquiduque, como se fosse o imperador. E aí então a Alemanha entrou no debate. Falou assim: esse menino vai ser julgado dentro da Alemanha, dentro dos representantes do Império Austro-Húngaro. E aí a Rússia falou: não, ele representa o nosso território, ele vai ser julgado dentro dos tribunais russos. E aí a Alemanha e a Rússia começaram a ficar nessa tensão. A Alemanha falou assim: a gente quer esse menino dentro do meu país para ser julgado pelas leis do meu país. E a Rússia falou: a gente quer esse menino dentro do meu país e vai ser julgado pelas leis do meu país. E nesse conflito, nessa discussão, literalmente a Alemanha tenta levar o menino para o país, a Rússia não aceita, e aí então a Rússia declara guerra à Alemanha. A partir desse momento, gente, todos os países vão começar a se aliar. A Rússia vai se aliar à Inglaterra, que vai se aliar à França, que vai se aliar aos Estados Unidos. E a Alemanha vai se aliar ao Japão, que vai se aliar à Itália e ao Império Austro-Húngaro. E literalmente esses dois blocos de países vão começar a discutir e guerrear para ver quem será agora a nova ordem, a nova potência mundial. Bom, gente, então assim, essa é a introdução da Primeira Guerra Mundial. Não é um assunto fácil, tá? É um assunto bem puxado. Então eu vou deixar para vocês hoje esses slides, essa nossa aulinha, para vocês verem o que foi, quais foram os acontecimentos que marcaram essa guerra. E aí na semana que vem eu vou aprofundar um pouquinho mais, eu vou fazer uma aula conversando com vocês para que a gente consiga entender melhor esse assunto, tá bom? Esse realmente é um assunto muito difícil. Muitos historiadores até hoje têm desacordo para explicar esse tema. Então a gente está estudando, buscando entender o melhor possível para conseguir representar isso melhor para vocês na sala de aula. Beleza, gente? Então, uma boa noite.